Estamos de volta no Conexões e eu adoro apresentar essa pessoa, é minha amiga de anos, ela é tão ungida, tão doce, tem uma voz maravilhosa, é toda aleluiada, é uma pena ela morar lá do outro lado. Senão ela seria daqui. Senão ela seria a cara da Casa de Oração, né? Não, se ela voltasse aqui, ela seria Casa de Oração. E então é uma honra te receber aqui. Olha, espontânea pressão. Não quero nem saber, se tá aqui em Franca, é Casa de Oração. Seja muito bem-vinda, a gente te ama demais. Lucinha Sindra, palminhas pra ela! Olá! Olá! Bom dia, princesas do Senhor! Lucinha, você tá uma lindeza, ela amada. É linda demais, né? Direto de Portugal. Que bom! Ô, Lucinha, você viu aqui a Paulinha? Por livre e espontânea pressão, você é da Casa de Oração. Eu vi, essa igreja tá maravilhosa, tá uma bênção, hein, pastora? Tá, não que tá? bom, pastora Ô, Vânia, poder estar com vocês aqui de novo. Que a Paulinha, bom. tá com essa família. Eu estava Nós- assistindo agora, né, a programação da igreja e eu vi que realmente está muito lindo, tá bem organizado, né? E o Sua Espírito Santo cara, tem hein, operado Lucinha? Sua grande sobre cara. a igreja. É, É mesmo, tô gostando de ver, hein? É, Glória a Deus. a casa tem a cultura de construirmos a cultura do voluntariado, de termos o culto, desenvolver a experiência do culto perfeito. O que é isso? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos desenvolver a experiência de a cada dia ir melhorando, ir deixando as coisas de uma forma correta. Tipo assim, ontem não deu certo algo, eu já preparo amanhã aquilo não acontecer novamente. Amém. Então, assim, é uma engrenagem fantástica acontecendo, desde lá da placa até a gente chegar lá no backstage, terminar o culto. Então, tudo muito bom, mas não engessando o Espírito Santo. Nós nos organizamos, a gente está aqui fazendo a nossa parte, mas Senhor, tem as liberdades no nosso meio. Então, isso que a gente está desenvolvendo aquilo, sim. Glória a Deus. Esse é o desafio da igreja, né, pastora? O desafio da igreja, né, é promover a paz e a unidade. Isso, Né? é isso que a verdade. pastora tem aí desenvolvendo, é a paz e a unidade entre os irmãos, né? É, Com tem certeza sido- todos que vão aí se sentem acolhidos, né? Amém. Não, tem sido muito, muito bom. E a pandemia aí em Portugal, vocês já estão sem máscara, igreja? Como é que é? Não, a igreja continua de máscara, praticamente todos já estão vacinados, até as crianças agora, já de 12 anos, tiveram a primeira dose. Mas mesmo assim a gente mantém o controle, todo mundo ainda tem usado máscara nos mercados, nas igrejas, Sei. nos lugares, né? Aham. Onde tem muita gente. Agora, às vezes, quando é lugares abertos, as pessoas já têm tirado a máscara num parque, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente já não sente mais aquela pressão que parece que nunca mais vai acabar. A Sei. gente já não sente mais essa pressão. Uhum. Graças a Deus, a gente está assim, percebendo que vai caminhando, né? Amém. Graças a Deus mesmo. E o Brasil, como é que tá? O Brasil também tá... O Brasil, já temos mais da metade, acho que 80% já de vacinados, Aham. né? 80%, mas o grande problema do Brasil não é nem o Covid, e sim a crise política que transformou o vírus em uma guerra e uma situação bem difícil. Mas, enfim, em relação à pandemia, também já está bem ameno e está mais tranquila, a Graças população a Deus. também mais, assim, sem aquele desespero, não é? E também a igreja voltando, aqui a gente já pode estar 100%, mas ainda estamos usando máscara. Amém, isso é importante, né? A gente não sabe ainda até que ponto é eficaz a vacina, né, pastora? Então é importante. Eu tenho muitos, meus familiares são todos daí, então eu sempre me preocupo muito com o Brasil. Tá certo. Também. E você não tem nem planos de voltar para cá? Depois que você vai viver na Europa, viver para lá, é muito difícil voltar, hein, amada? É porque a gente até plantou, né, nossa sementinha aqui, compramos a nossa casa. Então, assim, não é algo que agora mais passa pela nossa mente de voltar, não.
né? Sim. Temos as nossas coisas aí, mas começamos uma história aqui e nós seguimos aquilo que a palavra disse, né? Onde você estiver, mesmo aquele povo estando no cativeiro, lá em Jeremias 29, quando a palavra diz, né? Plantem, tenham suas casas, casem-se, deem os seus filhos em casamento, né? Prospere aí. Isso mesmo. Através dessa palavra, eu falei com meu esposo, falei, nós precisamos viver totalmente a palavra de Deus. Isso. E se Ele está nos dizendo que nós precisamos prosperar onde nós estamos e desejar a paz para o lugar onde nós estamos para que tenhamos paz, é isso que nós vamos fazer. Amém. Então nós decidimos e adquirimos aqui a nossa casa. Hoje acho que é a primeira vez que eu estou gravando na minha casa, que outra vez eu gravei na casa alugada. Depois você mostra essa casa, mais um tour casa aí nessa casa. Agora não dá, porque tem uma galera lá na sala e é uma barulheira, mas na próxima vez eu quero mostrar para vocês, é uma alegria poder ter nosso cantinho aqui. Que bênção, que bênção. Ô Lucinha, você tem quantos filhos? 3. Você não tem cara de ter 3 filhos. É uma mocinha, né? Uma menininha. É tudo menino, tudo homem, né? Tudo então, homem. São brincalhões, faz eu rir demais. Então, assim, quando a gente sorri bastante, a gente vai segurando um pouco, né? Mas você está muito bem. Você está muito bem. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Amém, pastora. Vocês também estão lindas. Eu tô com muita saudade de vocês aí. E quando você pretende vir aqui ver a gente? Eu penso que vai dar certo em dezembro. Estamos em oração mesmo, para que Deus permita que em dezembro estejamos aí. Tá bom. Eu vou encontrar um dos dias que eu estiver em Franca, porque é provável que eu vou passar em muitas cidades aí para visitar os familiares. Eu quero contactar com vocês para passar aí uma noite na igreja, assistir um culto. Tá bom. Não, amada, você avisa a gente, tá? Avisa. Quando você estiver perto de vir para cá, avisa que nós vamos estar tendo uma alegria ter você. Verdade. Então vamos lá. O tema de hoje, essa semana nós estamos conversando sobre adoração, um estilo de vida. Não é sobre cantar bem, não é sobre ser afinado, não é nada disso, né? E você é uma cantora, canta super bem, uma adoradora do Senhor, mas sabe que é um estilo de vida. O que você pode falar ao nosso coração, com quem está com a gente hoje, como incentivo para viver nesse lugar em Deus? Nesse lugar, né? Porque existe o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, né? E somos nós que decidimos e definimos o lugar onde nós queremos ficar, né? Nós podemos ficar só na superfície, nós podemos mergulhar. Podemos ficar só no raso, né? Ou podemos... Só no raso. Deixar com que as águas passem, né, dos tornozelos para os joelhos, né, e as águas mais profundas, né, possam invadir assim a nossa alma de maneira que a gente se sinta a satisfação de servir a Deus. Porque quando a gente fica muito na superfície, chega um momento que a gente fica cansado, né? Eu posso ilustrar uma viagem que eu fiz e eu estava em Punta Cana. E estávamos fazendo, eu e meu marido, um mergulho. E nesse dia nós decidimos que íamos fazer esse mergulho, mas eu tinha medo porque era um cilindro, eu nunca tinha usado cilindro. Foi a primeira vez que eu usei um cilindro para fazer mergulho. Sempre tinha uma cordinha para eu puxar, né? E falar, eu quero subir. Aí a pessoa lá, já logo resolvia. Agora, o cilindro é meio que você que decide. Está na sua mão o subir ou descer, que você tem que apertar, né, o botão. E nesse dia, como não tinha mergulhado ainda com o cilindro, foi a primeira vez, eu fui, mas fui com um pouco de medo. E quanto mais a gente ia mergulhando e eu ia vendo as belezas do mar, eu ia ficando um pouco mais apavorada, mas ao mesmo tempo vendo os peixes diferentes, as coisas diferentes. E chegou um momento que começou a aparecer tanta coisa bonita, mas me deu uma pressão, um medo. E eu comecei a fazer assim, porque eu queria subir, né? E o instrutor que estava do meu lado simplesmente veio, me ajudou, apertou, subi. Eu disse para ele, não quero mais. Eu estou cansada, eu quero ir embora, eu não quero mais entrar aí, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Te assustou? Aí eu fiquei um pouco apavorada, ao mesmo tempo de ver a natureza, a beleza, eu tinha medo.
E é comum que tenhamos medo quando nós estamos mergulhando também na presença de Deus. Uau! Porque muitas coisas nós vamos ver no profundo. E muitas coisas ficarão muito claras para nós. Mas lá embaixo você deu de cara com o medo que estava dentro de você. Exatamente. Existia ali um medo de eu conhecer coisas maiores, mais profundas. E eu assimilei isso à nossa vida com Deus. Com certeza. E o que aconteceu? Quando chegou lá em cima, eu falei que não queria mais descer. E estávamos com o cilindro nas costas. Era um peso muito grande o cilindro. O instrutor me mostrou lá na frente a margem e disse: você está vendo a distância da margem? Se nós formos por cima, você não vai suportar o peso desse cilindro e você vai se cansar. E não vamos conseguir chegar tão logo lá na frente, lá no início. Porém, se você aceitar mergulhar por baixo, nós vamos conseguir chegar lá muito mais rápido. Então você precisa mergulhar para nós chegarmos no ponto onde nós queremos chegar. Uau! Isso tudo foi para mim uma análise, que eu falei, meu Deus, quer dizer, né, quando a gente tenta com a nossa própria força, é muito difícil conseguir. Se eu tivesse insistido em carregar o fardo, que para mim, o cilindro hoje ali, na minha analogia, significa o fardo, que às vezes a gente não quer entregar para Deus. Sim, A gente e quer fazer do carregar. nosso jeito. Exatamente. Não aceitar eu o simplesmente confronto. olhei e disse, eu quero descer então, porque eu quero chegar lá, eu tenho um objetivo, né? Existe um processo para alcançarmos o propósito. Sim. E não tem como passar dessa fase. E falando sobre adoração, eu conversei com a pastora antes, né, com a Paula, e nós viemos no livro de Atos, né, dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25. A pastora já quer entrar nessa parte? Pode entrar, que tem tudo a ver. Pode entrar. Sim. Olha, a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Meu Deus. A importância de nós entendermos que as circunstâncias não amedrontam a Deus. As circunstâncias que nós estamos vivendo, ela não atinge o poderio de Deus, a grandeza de Deus. Aqui, os dois estavam aprisionados, né? Estavam dentro de uma prisão, mas a mente deles não estava cativa. Exatamente. Essa é a diferença de uma pessoa que realmente quer se aprofundar nessas águas. É que, independente de enxergar que existe um fardo em cima de si, existe umas circunstâncias que você está passando, está enfrentando, há a possibilidade de você passar por tudo isso, simplesmente usando uma palavra e agindo como essa palavra, adorando. Sim. Amém. A adoração, ela pode destruir qualquer tipo de prisão. Sabe por quê? Porque a maior prisão não é as circunstâncias que nos vêm do lado de fora. A maior prisão é aquela que está do lado de dentro de nós. Foi o que a pastora falou. Eu estava mergulhando, descobri um medo lá no profundo. E por ter descoberto aquele medo, eu estava desistindo de continuar vendo o que era bom para mim, vendo o que ainda existia de bonito lá na natureza. Pedi para subir. Descobri, subindo, que existia um fardo muito pesado em mim. E que sem a minha decisão, era impossível que eu alcançasse o meu objetivo, que era chegar lá na margem novamente. Naquele momento, eu não fiz mais mergulho. Eu cheguei na margem. Há situações na nossa vida que nós vamos também precisar parar, precisar dar um tempo, precisar orar. E às vezes a gente pensa, nossa, eu estou tão parada, meu ministério não anda, parece que Deus não está falando comigo. Não, o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes a sua vida está num processo
e que você precisa se conhecer melhor para atingir um novo patamar. Aqui, a Bíblia está falando que Paulo e Silas estavam em uma situação precária. Sim. Diante da visão de todos, diante da visão dos homens que os ouviam falar de um Deus que curava, libertava, de um Deus que venceu a morte, que ressuscitou. Eles estavam trazendo uma mensagem tão poderosa e estavam ali presos. Se naquele momento ali eles olhassem para a vertical e percebessem que eles estavam sendo tratados tal como os outros, e ficassem paralisados naquela visão, eles não conseguiriam à meia-noite adorar a Deus. Sim. Eles iam fazer o que os outros também estavam fazendo. A diferença não é o que você está passando, é o que você vai fazer com o que você está passando. É aonde você quer atingir, que alvo você quer atingir. E é necessário, pastora, que diante da situação que nós enfrentamos, ativar esse espírito de adoração dentro de nós. Amém. Porque o Espírito Santo, ele desceu, o Pentecoste foi derramado aquele dia. A presença do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, porque elas estavam em constante oração. Sim. Que é o mesmo que adoração. O seu louvor, a sua oração, a sua exaltação a Deus é uma adoração. Tem pessoas que às vezes confundem, né? Fala assim, adorar a Deus é cantar. Nem sempre. Aí eu não canto, eu canto mal, então não sei adorar. Pode falar, pastor, é o estilo, né? É um estilo de vida. E aí, antes, no primeiro bloco, a gente falou que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus e que Nabucodonosor foi comer capim porque não deu glória a Deus. Existe? É um estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida que resulta e que muitas pessoas levam isso como um mito. Por quê? Porque não desejam descer às águas mais profundas. O que é descer às águas mais profundas? É você conhecer a quem você adora. Amém. E como é que você conhece a quem você adora? Examinando as Escrituras. Sim. Você vai ouvir muitos louvores, muitas palavras, mas muitas vezes há coisas peculiares, há coisas que Deus vai falar só contigo. Verdade. Os homens de Bereia eram vistos como homens nobres porque eles ouviam Paulo pregar, mas eles depois iam lá examinar. E com certeza Deus falava ainda. Isso mesmo. É exatamente isso que Deus tem para nós. Então, o lugar de adoração está no lugar onde você deixa de olhar para a sua fraqueza, para a sua debilitação, para o eu, o seu eu. O seu, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho tempo. E você começa a olhar para Deus e começa a entender que aquele momento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, só aconteceu na vida daquelas pessoas porque elas permaneceram em obediência e desejosos de receber. É verdade. Então está nas tuas mãos o poder de receber o Espírito Santo sobre a tua vida, que te ajuda até a adorar. A Bíblia diz que Ele nos ajuda a orar. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos nem como falar para Deus. E Ele compreende até os gemidos inexprimíveis. O seu choro também é uma adoração. Então você precisa ser desejoso de fazer com que a presença de Deus quebre essas cadeias na sua vida. Tudo que tem prendido o teu coração, tudo que tem impedido que você caminhe. Paulo e Silas esteve na prisão, mas não estavam aprisionados. Eu não sei qual é a vida que você tem vivido e quais são os grandes desafios que você tem enfrentado na sua frente. Mas Deus te chama para te capacitar a conquistar diante desses desafios. Sim. Como Ele fez na vida do povo que estava cativo, mas era um povo escolhido. Com certeza. Ali em Jeremias 29, como nós falamos no início, aquele povo estava vivendo um momento cativo.
foram resgatados pelo rei da Babilônia, e ali eles eram escravos, mas a mente deles estava sendo fortalecida pela profecia, pela promessa de Deus, a profecia que Jeremias havia levado a ele. Quantas palavras Deus já tem falado ao teu coração sobre quem você é, sobre a importância que você tem para Ele. E o que você tem feito com essas palavras? Você precisa saber posicionar essa palavra no lugar certo. Porque se Paulo e Silas, na prisão, não tivessem colocado o poderio de Deus acima das circunstâncias, eles não iriam adorar. E sem adoração, impossível que aquelas cadeias se abrissem. Verdade. E eles não fugiram, né, pastor? Interessante. Que eles não fugiram. Eles não fugiram e ainda o terremoto libertou todos os outros presos. Exatamente, porque Deus quando vem trazendo... Eita, glória! Deus quando vem trazendo resposta, ela abrange você e a tua família. Sim. Uau. Ela abrange todos os que estão ao seu redor. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Veio, de repente, os aprisionados eram um dos perseguidores de Cristo também. Sim. Era um dos perseguidores dos servos de Deus, dos judeus daquela época. Mesmo assim, Deus mostrou o seu poderio, abrindo a cadeia de todos, mostrando que o amor dele abrange a todos. Que a oportunidade de você voltar para Jesus, a oportunidade de você voltar o teu coração para Jesus, Ele está sempre de braços abertos para te receber. É maravilhoso. Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque quando eles estão ali adorando, estão cantando louvores ao Senhor, estão orando, eles tinham tudo para resmungar, para murmurar, para reclamar e falar assim: eu vou largar disso, nós viemos aqui pregar o Evangelho, que Deus é esse, não é? Mas eles eram tão fundamentados na fé, eles estavam tão fortalecidos que, tipo assim, se morrer, morri. Se for para viver, vamos viver. Se for para morrer, nós vamos morrer. Então, uma fé muito forte. E esse anjo que chega ali, liberta eles, e aí liberta todos os outros. Onde que é o ponto? Nós somos portal da glória de Deus chegar na terra. Amém. E a adoração é esse lugar, a adoração é esse estilo de vida que o Senhor procura pelos seus filhos que vão manifestar a glória dele. Amém. Isso. Não é? E nós somos essa referência. Exatamente. E se nós ficarmos apegados com os nossos problemas, que referência temos diante das outras pessoas que não servem a Deus? Sim, como e às vezes queremos... a nossa família vai receber se a gente não... Então nós somos portal e a nossa referência como adorador, como alguém que rende, fala, vai libertar eles, a nossa família vai ver o testemunho. Então precisa. Então eu fico perguntando, onde estão assim, os 60 milhões de cristãos do Brasil? Meu Deus! Olha, Deus tem feito grandes coisas nesses últimos tempos. Muitas pessoas têm se voltado à palavra de Deus, né? Muitas pessoas têm aberto os teus olhos também, diante de tudo que tem acontecido no mundo. Têm aberto os teus olhos para não ser enganados, né, por vãs doutrinas. Eu acredito que o Senhor está aí separando as pessoas, sim, porque Jesus está voltando. E nós precisamos nos posicionar como cristão mesmo. Parar de ficar com picuinha, não me chamaram, então não vou mais nessa igreja, que nunca me deram oportunidade. Sabe essas coisas assim que já não fazem parte mais do nosso meio? Claro que não. Porque aonde nós estivermos, Evangelho nós podemos tem plantar nada essa disso. semente. Evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho nem é ficar dentro. A igreja significa chamados para fora. Sim. Então, assim, você vai ali, você recebe, mas quando você sai, você faz o ID de Deus. Você é a igreja. No seu trabalho. Exato. No seu trabalho, na casa, onde você estiver. Agora, o que as pessoas têm relacionado muito, pastora, é a nossa conduta. Porque não é só falar que Deus faz, é agir como Ele age. Sim.
Sim. Porque a igreja, ela convencia as pessoas, depois da descida de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo sobre o corpo daquelas 120 pessoas, elas saíram para anunciar, Pedro saiu e 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, porque Pedro mostrou a diferença que Deus fez na vida dele. Porque Pedro poderia estar pregando só para os judeus, mas ele olhava as pessoas como um todo, como aquele que Sim. Jesus disse, que ele chamou a todos, aquele que vierem a mim, todos aqueles que vierem a mim. Amém. Então, assim, o Senhor chamou a todos e Pedro, ele se abriu, ele foi, e a igreja é isso. A igreja é uma resposta de quem é Deus. Uhum. E nós somos essa resposta. Então, Amém. faça diferença aonde você estiver. E é possível que pessoas venham te perguntar quem é esse Deus? Por causa da sua conduta, da sua maneira de agir. Verdade. Sabe por quê? Porque a santificação antecede a unidade. Então, antes da igreja, de ter aquela comunhão que você tem com a igreja, é necessário que haja uma santificação. Verdade. É necessário que haja algo que produz a unidade aqui dentro de nós. Uhum. Então, deixa as picuinhas. Vá para a igreja porque você ama Jesus. Vai para a igreja porque você deseja adorar. E a adoração, ela é algo que tem que partir de você. Não é uma coisa que, se a banda cantar bem, eu sinto. Quando não vem aquele cantor que eu gosto, eu não sinto nada nesse louvor. Uhum. Isso não existe. Porque o dia que você entrar em uma igreja e sair dizendo não senti a presença de Deus lá, foi porque você não prestou o seu melhor culto a Deus. Porque o culto é racional. Sim. É você e Deus. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência do que é adorar a Deus. Uhum. Do que é realmente estar no lugar acima do átrio, no santo lugar, que você pode subir para esse lugar e para o santo do santo. Quando você, em vez de trazer a palavra para o seu nível, você subir ao nível da palavra, você vai conseguir alcançar lugares mais altos na adoração a Deus. Amém, amém. Amada, olha, para a gente concluir, o tema de hoje então é esse: dê sempre glória a Deus. De uma forma prática, surgiu alguma circunstância, alguma dor, algum sintoma de dúvida, abre a boca, comece a dar glória a Deus, mova. Mas eu não posso fazer isso por você, né? Você faz por você, não tem jeito. Sabe aqueles crentes, vocês oram por mim? 6 horas. Temos que ter uma perspectiva diferente diante daquilo que a gente enfrenta, né? Enquanto Lázaro estava lá dentro já daquele túmulo fechado, as irmãs dele não tinham um olhar de perspectiva de que ele poderia viver. Uhum. Mas Jesus dizia, esse mal não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, diante do que você estiver enfrentando, como Paulo aqui estava enfrentando, comece a olhar com a perspectiva de Cristo, que o que você está enfrentando não é para o teu mal, não é para o teu fim, é para que o nome dele seja glorificado, é para que você se aproxime mais dele, é para que você conte um testemunho, que você tenha experiências do toque do Espírito Santo no teu corpo, na tua carne. Está doente, está com nódulo, está enfermo, para você ter experiência do Espírito tocar a tua carne. Então, se você olha com essa perspectiva, naturalmente o Espírito Santo virá sobre a tua vida. Amém. E vai manifestar um milagre, porque você acredita que as cadeias estão se abrindo. Isso é adorar a Deus, é crer, é confiar. Amém? Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, agrade a Deus todos os dias da sua vida, glorificando pelo pão, pelo que você tem, até pelo que você não tem. Aprenda a estar contente, como o apóstolo Paulo disse, em qualquer situação. Amém. Aprende a ter, a não ter, mas em todas as coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos terminar orando, né, amada? Libera, vamos fechar essa palavra aqui em nome de Jesus e que levante cada vez mais os adoradores, aqueles que o Senhor procura.
Amém. Que haja novos convertidos através da vida de cada um que está assistindo, assim como Paulo trouxe o carcereiro e a família toda para a presença de Deus. Que você seja esse canal de bênção na vida de todos que estiveram ao teu redor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra genuína, Senhor, que vem sobre nós, Senhor, e faz um efeito tão grande que não conseguimos guardar dentro de nós, mas passamos para o nosso próximo. Assim, Senhor, eu oro para que essa pessoa que estava ouvindo essa oração receba esse espírito de ousadia, receba, Senhor, o desejo, Senhor, de adorar a Ti, de maneira que ela, Senhor, acredite no Senhor, de olhos fechados, Senhor. Senhor, que ela entregue todo o fardo que ela tem carregado, Senhor, sobre as suas costas, diante do Senhor agora. E que o Teu Espírito fortaleça cada uma dessas pessoas, as quais estão agora ouvindo, Senhor, essa oração. Eu quero orar pela vida também da pastora Vânia, Jesus. Amém. Por esse ministério qual o Senhor confiou nas mãos dela. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, que para os líderes não é fácil, Senhor, carregar, porque muitas vezes, Senhor, vem palavras, muitas vezes vem afrontas, mas nós sabemos, Senhor, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. Ó Pai, então que o Senhor possa guardar o coração da Tua filha, de todos os que estão na liderança. Abençoe a Paulinha, Senhor. Abençoe o trabalho que o Senhor tem confiado nas mãos dela também. Espírito Santo de Deus, que a comunhão entre os irmãos desta igreja chamada Casa de Oração esteja crescendo, Senhor, e frutificando, Senhor, e transmitindo paz diante de toda a população francana. Amém. E aonde eles estiverem, Jesus, eles possam brilhar, Senhor, eles possam prosperar, Senhor, eles possam plantar a boa semente, Senhor, nos corações. Meu Deus, Pai, essa pessoa que está em casa recebendo essa palavra, entendendo, Senhor, que a enfermidade que ela está vivendo vai muito além, a Tua presença vai muito além do que essa circunstância. Sim, é Jesus. verdade. Que ela entregue agora nas Tuas mãos, em Senhor, este mal. Jesus. Que toda dor, que toda preocupação, mal, que todos aqueles que já penduraram a sua chuteira chamada ministério, Senhor, em nome de Jesus, faça essa pessoa, Senhor, reativar o ministério dela na Tua presença. Que eles tenham o desejo de levar a Tua palavra genuína, sim, Senhor, porque não é, Senhor, um palanque, não é um microfone que fará a diferença na nossa vida, Senhor, que fará com que a Tua palavra seja propagada, mas é de um em um, é de lugar em lugar, é de casa em casa, é que vamos fazer com que a Tua obra aconteça, assim como Tu fizeste através da vida de Pedro, de Paulo e de todos os apóstolos que levaram a Tua palavra, Senhor, desde Jerusalém até Roma. Senhor, que possamos ser este canal de bênção na vida dos que o Senhor vai nos colocar nas nossas mãos para falar. Nós Te louvamos, acreditando que o Teu milagre já chegou sobre todas as casas que hoje e ainda pessoas vão assistir esse programa. Os olhos dessas pessoas estão sendo abertos como foram abertos os olhos do carcereiro daquele lugar. Jesus, em Teu nome nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde também. Você possa resplandecer cada dia a glória do Senhor. Tudo que você fizer, seja bem sucedida, feliz. Seus filhos herdeiros da promessa, seus filhos profetas para a geração deles, em nome de Jesus, e que o seu ministério, sua casa, sua família seja exemplo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Beijo Lucinha. Beijo, Franca. Amo vocês. A gente também te ama, viu? Volte sempre, a casa é Amém. sua. Sim, vamos trazendo você para você. A gente vai matando saudade por aqui, tá bom? Verdade. Amém. Em dezembro a gente se vê, hein? Tá Beijo, bom, amém. beijo. Em nome de Jesus.